Sauda a todos com a santa paz do nosso Criador. Silas Malafaia bate de frente com governadores e prefeitos e fala que só fechará com uma ordem judicial. Tem que entrar na justiça os governadores e prefeitos se quiser fechar os templos ao qual Silas Malafaia é dono. Ele mostra que o negócio é dele, amados, não é de Deus, é dele. Ele fala dos meus pastores, ó, é deles os pastores, trabalha para ele. Olha, só não entende quem o Tico e o Teco tá lá longe. Por mais macete psicológico que esse indivíduo usa, eu creio que essa loucura, sem sentido, dele querer manter as pessoas se reunindo em locais onde aglomera um grupo de pessoas muito grande, passa a ser coisas absurdas. Aonde locais onde as pessoas são mais sérias já mandaram fechar comércios, as câmaras de vereadores, senadores, deputados, não só no caso de urgência, que é diferente, amado. Qual é a urgência de alguém se reunir para ouvir as bravatas de um Silas Malafaia da vida aí, ou de qualquer um outro ligado a ele? Ou do Macedo, ou de qualquer um desses cães gulosos que fica querendo arrancar dinheiro das pessoas. Que esse é o objetivo, levar pessoas para um local para tirar a grana delas e mantê-las na ilusão. Tratando com efeito placebo, como ele mesmo disse num discurso deles, que você mantendo as pessoas com um ânimo, as pessoas não ficam, tá se dedurando, que você usa de macetes psicológicos para as pessoas se sentirem bem e não ficar doente. É esse o negócio? Pois é isso, amados. Muitas das ditas dor no ombro, passou, passou, mas depois volta, porque é coisa dali do momento, macete psicológico. É como as hipnoses, os truques que é usado nas religiões, que vai mantendo as pessoas iludidas nesses lugares, amados. Pois o próprio Salvador não tinha uma religião dele, ele não era frequentador das sinagogas de Satanás, como ele falava. Ele sentava a lenha como eu e outros aí senta. Pois isso não é o ensinamento do nosso Salvador que é praticado nesses lugares, amados. Onde tem um cara num local alto, que ele chama de altar, um palanque. O próprio Salvador nunca teve esses privilégios, esses locais especiais para ele ficar discursando para os demais. Ele saía, ia e evangelizava, ensinava o evangelho, ensinava sobre o reino dele que estava para vir. Não era essa coisa do Silas Malafaia, ou do Macedo, ou do Valdomiro, ou do Franciscon, ou de quem quer que seja, ou da Igreja Católica. Não era esse modelo. Não foi esse modelo que o Salvador deixou, amados. Por mais que eles utilizem trechos bíblicos para tentar sustentar esse modelo dele, mas a partir do momento que você aprende o Evangelho direitinho, o modelo dele desmonta, amados. Pois doutrinas de homem, o Salvador disse, faça dela anátema. Doutrina de demônios, faça delas anátema. Mas ele disse, a boa doutrina eu vos dou. Eu vos dou o próprio Salvador, que veio dar a vida por nós e trazer a boa doutrina. Onde o fardo é leve, o jugo é suave, ele era humilde e manso. Ele não era bravo que nem o Silas Malafaia, que fica brigando com todo mundo. E agora está brigando com a justiça e com outras pessoas que tiveram um senso muito melhor que ele, uma maneira de pensar, como o Ed René e outros aí, que tiveram uma coerência muito maior do que esse indivíduo. Aonde viram que é hora de realmente, a gente não sabe o que está vindo aí direito. É um negócio ainda desconhecido. Vamos pensar, vamos refletir. Ninguém vai morrer se deixar de frequentar uma religião. Aliás, eu creio que a vida dela só vai melhorar. Porque vai deixar de gastar com combustível para ir lá, vai deixar de perder 2, 3 horas ouvindo babaquice de um palhaço desse. Vai só vantagem. Vai economizar dinheiro. Se deixar de dar o dízimo é 10% a mais no final do mês. E outras coisas que eles inventam lá. Outras macaquices que eles inventam lá.
esses picareta ladrões, pois a própria Bíblia, próprio Malaquias falou aonde nos rouba. Nos rouba em dízimo e oferta. Pois fala que é para Deus e pega para eles e faz fortuna. Pois esses caras nunca entregaram um centavo para Deus. Nos rouba em dízimo e oferta. Sempre os religiosos roubaram seus fiéis através de dízimo e oferta. E tem outros canalha que ainda inventa fogueira santa, que isso nem tinha na Bíblia, porque o dízimo era para atender um fim social. E era para o povo de Israel. Além disso, nós não somos israelenses, por mais que alguns tenham essa descendência, mas nós formamos outra nação, amados. Nós formamos outra nação, onde vivemos embaixo de outros tipos de leis, não vivemos as leis dos judeus. Por mais que você tenha como regras e princípios morais a Bíblia, mas nós temos que pagar fundo de garantia, uma série de impostos, ao qual nos traz algum retorno. Como aqui no Brasil nós estamos em INSS, uma série de coisas que o governo nos dá de retorno. Por exemplo, aquele imposto do dízimo que era para os judeus, o povo de Israel, para abranger mais, que os judeus eram uma tribo só, o povo de Israel eram as 12 tribos. Então, era revertido para o órfão, a viúva, estrangeiro, e ainda uma pequena percentual disso aí era tirado para a tribo de Levi, pois não tinha terra para trabalhar, lavrar, e por isso eles cuidavam dessa parte espiritual e do sacerdote. A maioria do povo da tribo de Levi, ou a tribo de Levi, cuidava dessa parte. Mas eles não compravam jatos. Mas naquela época, mas quando Malaquias escreveu essa parte sobre o dízimo, já estava falando que ele estava roubando as pessoas, porque o dízimo era para uma finalidade e eles usavam para outra. E isso realmente os religiosos roubam até hoje os seus fiéis, enganando com essas sinagogas de Satanás, com esse negócio de dar para Deus que Deus te dá, que se você der o dízimo, as janelas do céu se abrirá, porque está escrito lá isso aí. Só que eles esquecem de ler o começo do texto. Eles só lê o final, que é mais que bate com a roubalheiras deles. Pois hoje em dia Malafaia é rico. Uma série deles aí, se a gente for numerar os que são ricos, os absurdos que esses caras fazem, amados. Como eu já vi criança vendendo bala para levar para uma igreja chamada Sara Nossa Terra, uma religião aí de uns pilantra. Já vi também para dar dízimo na Universal. Dízimo não, fogueira santa. Vendendo bala para juntar dinheiro para dar em fogueira santa. Pessoas catando latinha. Pessoas vendendo coisas na loja, eu trabalho com loja direto, isso me acontece de alguém chegar vendendo marmita para levar para os religiosos, pois existe essa pressão psicológica que ele tem que cumprir com aquilo, tem que cumprir o voto, porque senão Deus vai ficar de mal dele, a família dele vai começar a correr risco, porque vai tirar a cobertura espiritual. É absurdo, isso é tipo os gangsters americanos da época, que eles protegiam os comércios, mas a proteção é tipo, se tu não pagar para nós, alguém vem quebrar você aqui. É mais ou menos, eles usam Deus dessa maneira. Ou você dá dinheiro aqui que é para Deus, só que é para eles. E se não, Deus deixa você amigo aí, o Satanás vem e te pega. Rapaz, é algo absurdo. E o mais ridículo é você ver esses enfrentamentos de Malafaia afrontando prefeitos e governadores. Presidente não fala nada, que é amiguinho dele. Outros também fica calado, como Dória, porque eu creio que se ele se candidatar a presidente, vai querer o apoio do Malafaia. Aí se ele brigar com o Malafaia aqui, como é que ele vai pedir o apoio dele lá na frente? É absurdo, é absurdo. Essa nojeira da política junto com a religião, chega num momento desse, vê esses canalha querer enfrentar pessoas que estão agindo com seriedade, pois não se sabe direito o que vai acontecer. Para preservar vidas,
para que o caos não seja instalado na nossa sociedade, esses caras agirem dessa maneira. Com essa falta de coerência, com essa falta de sabedoria, com essa falta de humanismo e de caráter também. Falta de caráter. Pois são vidas que podem ser ceifadas. Como lá na Coreia do... Não na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, que é a Coreia, a parte rica, onde tem muita religião evangélica, e lá tem uma grandona. O principal foco de contaminação começou numa igreja, numa dita igreja, numa religião, aonde se saiu. É absurdo, mas o que eu tenho visto de vídeos de pessoas fanáticas religiosas fazendo pouco caso de sair e achando que eles têm uma cobertura espiritual e que não vai acontecer nada disso. O que eu vejo, a mesma coisa que acontece com esses indivíduos que frequentam a religião, acontece com qualquer um de nós, amados. Ninguém tem privilégio, não. Esse negócio dos privilegiados aí é mentira. Nosso Criador, ele é justo. Esse pessoal aí que não se cuida, que eles vão ficar doentes, vão morrer do mesmo jeito, pois está cheio de gente enfiada em religião, acontecendo as mesmas coisas que com qualquer um. Não existe esse privilégio. E que o nosso Deus, como é deles, vai proteger. Deus deles é Baal, amados. Religião segue os mesmos ensinamentos daquele povo que seguia Baal. Ao qual no dia que precisou realmente de Baal, gritaram, não aconteceu nada. Elias até zombou deles, falou, grita mais alto, vai que Baal está dormindo, né? Então, os ensinamentos que ele segue é semelhante, amados. De religião, de frequentar um local, tudo semelhante. Se você puxar pela história, você vai ver que Elias já brigou com essa gente lá atrás, muito antes do nosso Salvador vir a essa terra. Porque ele estava lá junto com o povo de Israel, que era com os judeus na época. A maioria era do profeta de Baal lá. Elias foi 400 e tantos lá que Elias, acho que foi 450 profetas de Baal contra Elias sozinho. Então, amados, essa galera, hoje em dia, se a gente for fazer um censo aí, você vai ver que boa parte da população brasileira segue denominações religiosas. Cada um que acha que é salvo. Cada um mais iludido que o outro. Acha que a do outro não presta, mas a dele está certinha e o do outro não é. O negócio é feio. Então, somente isso, amados, para falar dessa falta de coerência desse indivíduo e de tantos outros aí que desafia a justiça. Por quê? Eles estão junto ali, ó, junto e misturado. Então estão confiando que o lado deles vai sair vencedor dessa daí. Vamos ver. Eu creio que após esse negócio, essas religiões, maioria das religiões neopentecostal, vão despencar muito mais que a Bolsa de Valores. Que teve empresa que já caiu mais de 90% do seu valor. E as denominações religiosas vão cair de uma maneira que vão ser pior do que algumas empresas da Bolsa de Valores. Principalmente essas neopentecostais que exploram seus fiéis. Pois, olha, eu não vou entrar em detalhes aqui porque senão o vídeo pode ser bloqueado. Tem alguns assuntos que a gente tem que pegar leve aqui. Mas vai haver... O negócio não vai ser tão simples para nós. Os próximos meses, esse ano vai ser feio. E a tendência daqui para frente é... ninguém vem assim iludir, não. É óbvio que uma pessoa individualmente ela pode ter um respiro, mas ninguém fique iludido, não. É hora de nos preparar de uma maneira... É óbvio que ninguém deve se desesperar, pois tem muita ainda lenha para queimar, mas que é hora de você ficar esperto e atento e não vacilar com nada. Principalmente, cuide de você e do seu semelhante, ensina o que é correto, procura praticar o bem sem olhar a quem, que é isso que o nosso Salvador ensinou, amados. É fazer bem ao próximo. Seguir os ensinamentos dele foi muito simples, o fardo dele é leve, o jugo é suave. Ele pediu muito pouco para nós.
Então você entendendo isso, praticando no teu dia a dia, você vai estar se preparando para participar do reino dele. Que é isso, amados? O nosso entendimento deve ser esse. Chegar a um dia fazer parte do reino do nosso Salvador. Seguindo os seus ensinamentos. Praticando o que ele praticou. O bem, o amor. Sem arrogância. Quando teve que obedecer à lei da terra, ele obedeceu. Pagou tributos. Fez tudo o que tinha que fazer. Não foi um rebelde de desafiar a justiça. E aqui é nós que manda. Tá pensando que é assim. Aí pensando, Malafaia, teu cavalo vai tropicar e tu vai cair de cima do cavalo. Somente, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe.